Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. É com muito amor, com muita alegria que damos início ao programa Evangelho no Lar. Esse evangelho que é de todos, esse evangelho de amor e de encontro com Jesus. Agradecemos a participação de todos vocês, o carinho dos comentários deixados pra gente ali no YouTube, também deixados na nossa live. Aliás, tem pessoas que estão perguntando como faz para ver a live, né? Que não tiveram a oportunidade de ver. É só colocar no YouTube Evangelho Live ou Live do Evangelho no Lar. Vai aparecer ali. É bem fácil. Live Luz Espírita. Isso, Luz Espírita. Mas aparece também, acho que como Evangelho no Lar, né? É só colocar live ali que vocês já aparece, tá? É bem fácil, bem simples de encontrar. Mas a gente também agradece os comentários que vocês deixam ali embaixo também na nossa live. Muito obrigada por todo o carinho de vocês, por toda a atenção. Foi muito bacana. Muito obrigada de coração. Bom, gente, esse retorno, como eu sempre digo, ele é muito importante pra gente, né? E mais importante ainda é essa corrente que se forma, essa corrente de amor, que todos nós sentimos, assim como vocês sentem, a gente sente também. Lembrando então que esse é o nosso momento com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade superior, porque sem eles nada disso teria sentido, nada disso aconteceria. Bom, eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior, para quem está nos escutando pela primeira vez. E juntos então faremos o Evangelho. A gente pede que vocês deixem junto aos computadores ou junto aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que ela possa ser fluída pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, pela equipe dos bons espíritos que nos acompanham, para que então ela possa ser tomada no final do nosso Evangelho e também durante a semana vocês possam estar tomando aos pouquinhos até a próxima quinta, que de novo será fluidificada as águas então. O Evangelho ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente, não tem problema. O importante é entrar em união, em harmonia com a espiritualidade, ok? Vamos então, pessoal, esquecer de todos os problemas da semana, de todas as preocupações. Vamos respirar fundo e deixar agora que a harmonia entre em nossas vidas, que a nossa mente entre em sintonia com a espiritualidade superior, com Deus, e que possamos agora entrar em oração. Eu vou ler a oração de iluminação. O autor é desconhecido. Senhor, se no mundo que me cerca eu não puder enxugar uma lágrima, não conseguir dizer uma palavra de conforto, fazer alguém sorrir de verdade. Ó Deus, se eu não souber ser justo, humilde, atencioso e promotor da esperança na terra, se eu não puder lutar contra as injustiças, agir com dignidade, deixar de me irritar com as pequenas coisas, compreender que os outros também têm suas limitações,
Senhor, se eu não souber aceitar a Tua vontade acima da minha própria vontade, então não permita que eu condene as guerras e ore pela paz. Não aceite a oferta que eu te oferecer, nem escute os meus constantes pedidos de socorro. Mas quando vier te pedir perdão, ó Deus, perdoe-me por inteiro e lava meu coração. Ilumina a minha inteligência e a minha vontade, para que eu possa viver na Tua presença todas as horas do dia e todos os dias da vida. Que assim seja. Vamos agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma leitura mais fácil, mas vocês podem me acompanhar pelo Evangelho Antigo, não tem problema. Vamos ler então o capítulo 15, o item 4 e o 5. O mandamento maior. Os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito os saduceus se acalarem, reuniram-se em conselho e um deles, que era doutor da lei, fez a seguinte pergunta. Desculpa, gente, que eu me perdi aqui. Fez a seguinte pergunta para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Você deve amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua força e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Item 5. Caridade e humildade, eis o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho, eis o caminho da perdição. Esse ensinamento está resumido nessas palavras. Você deve amar a Deus com toda a sua força e a seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor a Deus e ao próximo, Jesus acrescentou: Eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Assim, tudo o que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do ser humano se encontram resumidos neste ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. Olá, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Tem muita gente que se perde na vida. Se perde na vida porque não sabe qual rumo tomar. E o mais incrível que pareça, né? Esse rumo sempre esteve diante dos olhos de todos. Tem muita gente que faz verdadeiras cerimônias, usa uma vestuária, né, para poder homenagear, render homenagens a Deus. E isso é cultural, isso vem de povos. É até bonito, né, a gente vê isso, só que realmente não é o essencial da nossa vida.
por incrível que pareça, é bem simples. Caridade e humildade. Duas coisas apenas que podem te levar aonde vocês nunca imaginaram estar na vida de vocês, de qualquer um. Então, ao invés de fazer verdadeiros ornamentos de sacrifícios físicos em nome de Deus para agradecer alguns milagres, algumas benfeitorias, alguns auxílios, o que mais agrada a Deus, em verdade, é a transformação de cada um. É seguir a caridade e a humildade. A caridade é olhar para o teu próximo e auxiliá-lo. Às vezes a gente pede o impossível para Deus e o impossível está sendo realizado. Por que eu digo que é impossível? Porque a gente reza dizendo, seja feita a sua vontade. Só que quando a vontade de Deus se demonstra, nós pedimos, Senhor, nos auxilia, nos tire dessa situação, venha nosso socorro. Ao invés de nós aprendermos, prestarmos atenção em todos os detalhes, e muitas vezes a gente esbraveja, né? Reclama. Por quê? Por isso que é preciso ter humildade também, né? Para poder entender. Para poder entender que nós estamos aqui não para ser infeliz, não para sofrer, mas para se transformar. Então, quando a gente quiser agradecer a Deus, a gente tem que prestar atenção nos nossos semelhantes. Olhar para o próximo. Não foi o mandamento maior que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas? Esse é o mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o seu semelhante como a si mesmo. Empatia. Então tá, quando vocês quiserem agradecer a Deus, com esse amor a Deus, amem também o seu semelhante, tenham empatia por ele. Mas para isso tem que ter humildade. Humildade para enxergar o semelhante. Não confunda humildade com a situação de pobreza. Já conversamos sobre isso. Se você é rico, pode ajudar mais, pode fazer muito mais. Se você é pobre, pode também fazer mais, pode fazer o máximo, pode fazer tudo que estiver ao seu alcance. Em verdade, ambos podem, né? Tanto o rico quanto o pobre, cada um dentro da sua situação. Mas, na verdade, pela lei do progresso, todos estamos caminhando para melhorar a nossa situação. Então, por isso que não é colocado essa questão, a tua situação financeira. É colocado a questão de humildade de espírito. A tua caridade para o teu próximo. Você não precisa dar dinheiro que você não tem para quem está precisando, mas dar auxílio, atenção, apoio, conforto, carinho, agasalho. Nunca se sabe quando as coisas podem se inverter, quando nós haveremos de necessitar da empatia dos outros para poder nos auxiliar. Então, a regra para viver nessa vida é a caridade e a humildade. E para isso, nós temos que trabalhar dois aspectos que nos impedem de fazer isso. Que é trabalhar o egoísmo e o orgulho. Se vocês lerem o Evangelho, vocês vão entender que sempre vai ser citado
sempre vai ser citado o egoísmo e o orgulho como sendo aquilo que nos corrói, que nos destrói. Eu realmente não entendo como é que as pessoas, sabendo disso, não prestam atenção nisso. Não prestam atenção quando estão sendo orgulhosas e todos os seus derivados. Quando é que elas estão sendo egoístas com todos os apetrechos de egoísmo que existe, as manipulações. É só combater isso. Combata isso. Todos nós temos um pouco disso, não temos? Todos nós temos isso. Tanto é que isto é citado para combater. Quer dizer, todos nós temos orgulho e egoísmo. Mas é para combater isso. E para combater isso, a gente vai ter que dar mais ênfase à caridade e à humildade. E o orgulho destrói uma família. E o orgulho destrói uma família, com certeza. Por que amar Deus acima de tudo? Essa seria uma grande pergunta, né? Jesus diz amar a Deus acima de tudo. Daí vocês podem pensar assim, por que amar Deus acima de todos e de tudo? Por que será que Deus se vangloria tanto assim? Será que Deus quer que a gente se rebaixe a Ele? Por que a gente tem que amar Ele acima de todos e de tudo? Nunca se perguntaram isso? É o que a maioria das pessoas pensam, né? Por isso eu até coloquei aqui essa pergunta para o Júnior, para que ele possa dar uma explicação maior. Porque muita gente se pergunta, mas como assim? Por que Deus faria isso? Muitas pessoas enxergam Deus de várias formas. Alguns têm uma dificuldade muito grande de enxergar Deus. Se vocês lerem o livro dos Espíritos, os próprios Espíritos dizem que para nós é muito difícil, dentro da nossa condição, entender a grandiosidade de Deus. Para quem está na ciência, nos estudos, acha que tudo é derivado da inteligência humana. Mas quem se aprofundar um pouquinho mais sempre vai bater na mesma tecla. Da onde tudo começou? Sempre. Então não há muito o que se aprofundar nisso, né? Porque sempre vai bater nessa tecla. Porque Deus colocou dentro de nós um pouquinho da essência dele. Quando a gente diz amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o que existe dentro de você. Essa luz que quando o teu corpo para de funcionar, essa luz que celebra o Espírito se mantém, que é a essência de Deus, porque nós somos criaturas dele. E todos os Espíritos falam da aproximação dele. Não importa se quem está nos escutando enxergue isso como uma energia, como um manancial. O que importa é que todos reverenciam a fonte criadora. Isso a gente faz já inconscientemente com a própria mãe da gente. Claro que nem todos, porque nem todos tiveram mãe, né? Mas a maioria das pessoas, a gente tem isso, é uma coisa interna, né? Parece que é uma luzinha interna dentro da gente. E isso é tão real que quando há um sequestro ou alguma coisa mais terrível que acontece com a humanidade e que os policiais têm que intervir, normalmente eles chamam a mãe dessa pessoa, para que essa pessoa se redime ao menos diante da mãe. E isso foram várias vezes que aconteceu, né, Júnior? Sim. Em vários sequestros, e é isso que acontece. Eles chamam a mãe para ver se o sequestrador se entrega. E é sempre a mãe que conversa e é sempre o filho ouve a mãe, acaba ouvindo a mãe. Então é mais ou menos isso que eu sinto dentro de mim quando
quando a natureza é dito humana, né? essa frase, amar a Deus acima de tudo e de todos. Porque realmente você questiona o que a Janete falou, poucas pessoas têm conhecimento disso, né? Mas quando é possível e há alguma situação que envolva o comprometimento de outras vidas, a polícia geralmente leva, né, na negociação a mãe, os pais, para poder pedir para que o filho tome juízo e não leve adiante maiores loucuras, para que ele possa poupar a sua própria vida e a vida de todos que estão em volta, né? Por quê? Porque ainda há esperança. E essa luz de Deus é justamente colocada para que nós, dentro de nossas falhas, possamos olhar para dentro e ver que sempre há a possibilidade. Quando Jesus cita caridade e humildade, ele não está dizendo que nós temos que conquistar isso. Ele está dizendo para nós usarmos isso, porque está dentro de nós. E quando a gente se coloca numa situação de agradecer a quem nos criou, sabedores que a vida ela é muito maior do que tentam desenhar, do que tentam nos prostrar, né? Deixar nós assim de joelhos. A vida é muito maior do que isso, ela tem uma relevância muito grande. Tanto que nós devemos levar a nossa vida até a hora que ela termine, não a hora que nós desejamos terminá-la. De tão importante que é a vida, de tão importante que é para eles que nós sempre nos mantenhamos vivos e bem. Para isso, amando a Deus, a gente faz brilhar essa luz que Ele colocou dentro de nós. E desta forma nós vamos enxergar todas as criaturas, independentes do que elas representam às vezes para a sociedade, como sendo alguém que tem a luz. É claro que nós temos pessoas que nós não poderíamos nem dizer assim, nossa, isso aí é uma criatura realmente de Deus. Tem muita gente que está aqui porque tem que passar por muita apreciação, né? Por muita dificuldade. Então vamos pensar nisso. Para a gente poder evoluir, basta que nós tenhamos dentro de nós a vontade de vencer. Essa vontade de vencer nos inspira a humildade, porque não adianta querer vencer, ser melhor do que os outros, rebaixar os outros. Aí a gente cai no orgulho, ou querer safar tudo para si, que daí a gente cai no egoísmo. Por isso que essas 4 palavrinhas andam juntos: caridade, humildade, orgulho e egoísmo, que a gente tem que estar sempre cuidando desses parâmetros. O limite, ele é muito sensível, a gente pode passar de um para outro sem se perceber. Então, se nós tivermos o foco em Deus, a nossa caridade vai brilhar. Porque Deus sugere para nós benevolência, amparo e igualdade. Essa igualdade, ela não está, digamos, na nossa propriedade material, mas na nossa propriedade espiritual. Somos todos irmãos na caridade. Somos todos irmãos na vida. Somos todos irmãos nessa jornada. Uns dependemos dos outros. E assim eu encerro meu comentário sobre essa pequena questão. Vamos agora à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça,
o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que Deus ilumine a todos, ou faça brilhar a luz dele dentro de todos nós. Não é preciso muito, amigos. Não é preciso um discurso, nem uma palestra para falar de Deus. Nem me aprofundei. O importante é que todos nós sentimos eles dentro de nós, a cada instante. Como a Janete mesmo disse, o maior exemplo disso, para quem não pensa em nada, é a sua ligação com seus pais, com a sua mãe principalmente, né, com seu pai. Você tem essa ligação, você sente aquele amor que é fora do normal, sente aquela devoção, aquela vontade de auxiliar, tudo isso tem essa ligação. É o nosso primeiro mandamento, inclusive está nos mandamentos, né? É o nosso primeiro anseio de criança, estar próximo dos pais, da mãe. É a nossa primeira demonstração da virtude divina, né? Da luz eterna que cada um tem dentro de nós. É claro que alguns nasceram por uma dificuldade ou por um caminho mais pedregoso que eles vão ter que passar. Nesse momento eu peço para aqueles que estão passando por esses caminhos com pedras, com dificuldades, que Deus ilumine. Para aqueles que não conhecem Deus, que Deus os ilumine. Para aqueles que vão contra Deus, que Deus tenha misericórdia. Mas tudo faz parte de um grande aprendizado. Nada sai por acaso, nada vem por acaso. Tudo faz parte de uma grande orquestra. Assim como a oração, o desejo, é a nossa manifestação. Quando a gente pede por alguém, quando a gente ora por alguém, nós estamos entrando nas esferas espirituais. A oração de uma mãe é tão forte que não necessitaria pedir para outras pessoas fazerem essa oração, de levar seus nomes, basta orar e desejar. Mas aí entra, nós somos pais e filhos, nós somos seres humanos, todos nós temos esse poder. Basta você querer, basta você entender que tem que haver o esforço da alma para poder modificar alguma coisa ou para poder negociar algo. Não devemos esquecer que nós temos data para vir e data para sair dessa vida. Não importa o meio, não importa como aconteceu cada um, conforme às vezes os ajustes, as necessidades. O Espírito está acima disso. Tá? Então, desta forma, eu desejo a todos que Deus ilumine a todos, as suas casas, as suas vidas. E peço a todos que pensem na caridade e na oferta
na oferta de vida, na empatia que vocês têm pelo seu semelhante, pelas pessoas que fazem parte do seu meio, começando sempre do meio mais próximo, dos seus familiares, diretos, depois os indiretos, e assim vai indo. É um grande aprendizado onde a gente desenvolve essa empatia, né? Então vamos iluminar bem isso. Como a Janete pediu a fluidificação da água, que ela se manifeste de forma de pureza, porque a gente tem que ser um pouquinho mais puro para poder enxergar a beleza da vida, né? Como é que a gente vai enxergar a luz de Deus quando a gente vive para o relógio, vive para o trabalho, vive para si? Por isso que a gente tem que se livrar do egoísmo, do orgulho, da presunção e partir mais para o que realmente a vida importa. Muitas pessoas, por amar, elas estão agora esquecendo de si, cuidando dos seus entes queridos, como a Jailda Pereira, que está lá, deixou de existir, né? Está existindo, é óbvio, é tudo para o Bruno, seu filho. E como outras pessoas, como a Giselda Preto, que amigos e companheiros pediram orações. Nós fizemos essas orações antes de começar o Evangelho aqui. E pedimos também porque bons espíritos, a gente serve para que eles vão na casa de vocês e atendam a todo mundo dentro de suas necessidades. É o nosso centro espírita, então a gente está em harmonia. Então a gente pede sempre para que eles vão e atendam. Acalmem as aflições dos seus corações, acalmem às vezes aquelas ansiedades, aquelas depressões, elevem a nossa autoestima, o nosso pensamento, o nosso fortalecimento. Isso é sempre pedido. Mas nós pedimos sim para Ricele Valadares, as dificuldades, né, que o mundo gera. Nós pedimos pelo que você pediu para o seu irmão, para a Andréia Aparecida, que está até agradecendo, né? Não agradece a nós, agradece ao plano espiritual maravilhoso que atuou, que a Débora Concórdia já saiu da ventilação mecânica, né? Que maravilha. A Malu Santos, que pede pelo Sérgio, que está hospitalizado. A Ivanise Santos, que pede orações para o seu sobrinho Éder. A Ana Paula Pérez, né, que pede orações para Manuel Alberto Milhares de Castro, que desencarnou. As formas como a gente desencarna não tem muito a ver com aquilo que a gente projeta no nosso pensamento, mas tem muito a ver com aquilo que está relacionado conosco. O espírito, como eu falei, ele está um nível acima. E pelo reajuste, pelo aprendizado, pelo caminho, pelo traço, só Deus sabe. E só Deus compete tudo o que acontece conosco. Eleve os pensamentos a Deus, como você fez, pedindo sempre pelo Espírito dele e que ele receba luz e orientações. Ok? A Sandra Nascimento pede pelo seu marido Biratã, pela sua filha Sandrinha, né, pelos netos Wellington, William, Hugo, pede pela família, né? Assim como a Eliane Santana pede sempre pela sua família, que sejam abençoados. A Cláudia Almeida pediu por Márcio Peixoto, né, que tem um problema nos rins, que os bons espíritos possam auxiliar. Assim como a Gabriela Rodrigues pediu para um amiguinho do filho dela, né, o Owen Petrazelka. Espero que eu esteja pronunciando de forma correta. São lá de Chicago, lá dos Estados Unidos. É uma criança e vai precisar de bastante luz, assim como os familiares, assim como todos os envolvidos. Mas lembre-se, a oração, como eu acabei de falar antes, é o que nos eleva às esferas espirituais. Se não houvesse a possibilidade de fazermos orações, elas não seriam nos passadas. Essa condição não existiria. Como essa condição existe, tudo pode acontecer. Então a gente pede para que vocês façam sim as suas orações, porque tudo pode acontecer. Essa questão de ser possível ou não ser possível não é uma questão de Deus, é uma questão de vida. Nós temos várias ferramentas, gente. Quando eu falo essas coisas simples como caridade, humildade, eu sei que fora da caridade não há salvação. Assim, são ferramentas.
assim como eu digo que são ferramentas o orgulho e o egoísmo, da qual nós devemos sempre restringir ao máximo para nosso benefício, porque faz parte da gente. Entendem? Então, que Deus abençoe vocês e elevem sim as orações, porque a oração, a reza, a prece vai levar você à atmosfera espiritual. Se isso existe, se isso é possível, então é possível que possa acontecer qualquer coisa. Mas também devem sempre ter em mente que Deus é o mestre regente, sempre vai estar tudo dentro dos conformes. Existe alguém cuidando de toda essa trajetória. Um abraço então para Gisele Preto, um abraço para Bernadette Silva, para o Átila Muniz. A Cláudia Feitosa fez uma pergunta da água fluida, né, que ela mistura na água, dá para os filhos a mesma água. É aquilo que a gente fala da intenção. Quando você coloca aqui sua água para compartilhar com a família, o que vale é a intenção. Os bons espíritos sabem a tua intenção. Qual é a intenção dela? Ela quer que tenha uma paz dentro da casa, que faça um bem para os filhos, e lá será colocado a necessidade, né? O que é necessário, que nem é um prêmio da loteria, mas o prêmio maior da loteria é a gente receber força, coragem, estímulo. E Maria do Carmo, talvez sim seja mais antiga. Tem outras pessoas que disseram que conhecem a gente, assim, ou se sentem como se já conhecesse. Pode ser, né? A Maria do Carmo usou a palavra pode ser, né? Pode ser sim, para todo mundo que nos viu e acha que, olha, já conheço essas pessoas, não sei de onde. Isso tudo sim, a gente pode vir da mesma colônia, quem sabe lá do Recanto dos Irmãos. Tá? Então, agora nós vamos colocar a nossa música do Eri. Está no site, lá no site Luz Espírita, no portal Luz Espírita. Quem quiser baixar a música pode, está disponível para baixar. É só entrar no portal e baixar para ouvir. Tem várias músicas lá do Eri, muito boas. Mas que fiquem todos então com uma excelente semana, muita paz, muito conforto e muito carinho. Até quinta-feira, pessoal. Grande beijo para todos. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver.
Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta esse calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br